Fala galerinha, tudo beleza? Hoje a aula vai ser sobre operações da forma polar ou forma trigonométrica do número complexo. Nós vamos resolver a multiplicação, a divisão e a potenciação na forma trigonométrica, também conhecida como forma polar. Se por acaso você vê alguma prova ou algum livro, polar e trigonométrica é a mesma coisa, tá ok? Então vamos lá. Para realizar o produto entre dois números complexos na forma trigonométrica, basta que a gente multiplique os dois módulos dos números completos e soma os ângulos de cada número complexo. Tá ok? Vamos colocar isso em prática, vamos colocar nos exemplos. Tá aqui, ó. Se Z1 é esse número completo, se Z2 é esse, determine Z1 vezes Z2. Como nós vamos realizar Z1 vezes Z2? Aplicando o produto entre os módulos, aqui o módulo, ó, o 2 é o módulo do Z1, e o 3 é o módulo do Z2, é o número que vem ali na frente, na multiplicação, vezes o cosseno da soma dos ângulos. Quem são esses ângulos? Π sobre 6 mais π sobre 3. E a mesma coisa, a soma desses dois ângulos vão ser iguais aqui também para o seno, né? Ou seja, o ângulo do Z1 mais o ângulo do número complexo Z2. Então, para você não se confundir, o que você faz? Pega aqui, eu vou trocar a cor da caneta para ficar mais fácil, tá ok? E vou somar esses dois ângulos aqui de forma separada para a gente não se embolar. Então, se eu somar esses dois ângulos, o que vai acontecer? Como os denominadores são diferentes, eu tenho que realizar o MMC, né? O MMC entre 6 e 3, como 6 é múltiplo do 3, é o próprio 6. Então, pega o resultado do MMC e divide com os denominadores. Então, vai ficar 6 dividido para 6, 1. 6 dividido para 3, 2, multiplica com o numerador. Vai ficar 1 vezes π. Π, 2 vezes π, 2π. Com isso, o resultado vai ser 3π sobre 6. Só que dá para simplificar, né? Dá para simplificar em cima e embaixo por 2. Perdão, por 2 não, né? Olha eu errando. Por 3. Dá para simplificar em cima e embaixo por 3. Ambos são divisíveis por 3. Tá? Escrevi 2 sem querer. Então, vai ficar 3 dividido para 3, 1. Sobrou só o π em cima. E 6 dividido para 2, 6 dividido para 3 dá 2. Π sobre 2. Então, qual vai ser o nosso resultado do produto? O nosso resultado do produto, vamos botar aqui, ó, Z1 vezes Z2, vai ser o produto dos módulos, 2 vezes 3, 6, multiplicado pelo cosseno da soma dos ângulos. Quem são esses dois ângulos somados? Deu π sobre 2, que em graus seria 90, correto? Pronto, finalizei. É assim que eu multiplico dois números completos na forma trigonométrica ou na forma polar, ok? Vou botar aqui circular, né, de preto a nossa resposta. E a divisão, Michel? Como é que realiza a divisão? A divisão é o mesmo processo, só que a gente vai realizar a divisão dos módulos e, em vez de somar os ângulos, vamos subtrair os ângulos. Ângulo 1 menos o ângulo 2. Tudo bem? Aqui, nesse caso, ele me pediu, ó, determine Z1 e Z2, então calcule a divisão entre o Z2 pelo Z1. Ou seja, o Z2 sobre o Z1... Foi até bom botar esse exemplo, porque ele está te pedindo Z2 sobre Z1. Então, vai ficar o módulo do Z2 em cima, dividido pelo módulo do Z1. Mantenha Z2 menos Z1. Cosseno da diferença dos ângulos. Qual vai ser a diferença dos ângulos? Ângulo do Z2 menos o ângulo do Z1. É muito importante fazer o ângulo do numerador menos o ângulo do denominador. Por quê? Porque a diferença interfere. Você fazer π sobre 3 menos π sobre 6 é diferente de você fazer π sobre 6 menos π sobre 3, porque você vai encontrar um ângulo negativo, tá ok? E aí, se você encontrar um ângulo negativo, você vai precisar determinar o menor arco côngruo não negativo. Lembre-se que ângulo negativo na trigonometria a gente não aceita, né?
Então, você precisa determinar o ângulo positivo. Então, fique atento. Se ele está te pedindo Z2 dividido por Z1, então você vai fazer ângulo do Z2 menos o ângulo do Z1. Se ele te pedisse Z1 dividido por Z2, você faria ângulo do Z1 menos o ângulo do Z2. E aqui também seria módulo do Z1 dividido pelo módulo do Z2. E iria inverter. Cuidado, porque isso cai em questões, e aí você pode cair na pegadinha da múltipla escolha lá. Tá ok? Então, como é que vai fazer aqui a operação, Aka? Realiza a operação de forma separada para você não poder nos embolar, né? Foi isso que eu te falei aqui em cima. Então, vamos realizar aqui, ó. Π sobre 3 menos Π sobre 6. Aí a gente aprendeu, né? O MMC entre 6 e 3 é o próprio 6, porque eles são múltiplos um do outro. Então, vai ficar 6 dividido para 3, 2. 6 dividido para 6, 1. Multiplica com quem está em cima, né? 2π menos 1 vezes π, π. Então, você vai encontrar 2π menos π dá o próprio π sobre 6. Ela ficou positivo, entendeu? Então, aqui, ó, qual vai ser o seu resultado? O seu resultado é igual. Então, ó, 3 sobre 2, você pode colocar em fração ou deixar em número com vírgula. Eu vou deixar em fração o resultado. Ó. 3 sobre 2, que multiplica o cosseno de quem? Da subtração, que deu π sobre 6, mais I vezes o seno de π sobre 6. Michel, você falou ali que se fizesse ao contrário daria negativo. E se desse negativo, o que eu teria que fazer? Se desse negativo, você teria que transformar esse ângulo no menor arco côncavo não negativo. Lembre-se que quando um ângulo é negativo na trigonometria, é porque em vez de ele estar girando no sentido anti-horário, ele está girando no sentido horário. Então, se ele ficasse menos π sobre 6, se ele ficasse negativo, por exemplo, ele iria rodar para baixo, ele ia rodar no sentido do quarto quadrante, não para o primeiro quadrante. Então, você teria que descobrir qual é o ângulo que equivale ele se ele tivesse girado no sentido horário. Para isso, você tem que assistir a aula de trigonometria bonitinha. Tudo bem, galera? Vamos agora fechar agora com potenciação, tá? Que é a regra de Moave, que é a primeira lei de Moave. Né? Olha lá, toda vez que eu tiver um número completo na forma polar ou considerado forma trigonométrica, elevado a um expoente, basta você elevar o módulo àquele expoente e multiplicar o ângulo por aquele valor. Tá ok? Lembre-se uma coisa, a mesma coisa que acontece aqui em cima, esse ângulo aqui, o π sobre 2, e esse aqui, né, como também não pode ser negativo, esse aqui que somado não pode nunca passar de 2π. Se ele passar de 2π, você tem que determinar o menor arco côncavo não negativo. Vocês vão entender agora como resolve aqui, porque vai passar de 2π e eu vou te explicar, tá ok? Então, o que você vai fazer? Ó, primeiro, ele quer z elevado a 10. Vamos botar aqui bem bonito, bem organizado. Ó. Z elevado a 10. Quanto é que é z elevado a 10? O módulo do número complexo elevado a 10... multiplicado pelo cosseno, o ângulo aqui ó, é multiplicado pelo expoente. Quem é o expoente? 10. Então, vai ficar cosseno de 10 vezes π sobre 6, mais o I seno do expoente que multiplica o ângulo π sobre 6. Então, quanto é que vai dar isso? Ó, 2 elevado a 10 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 10 vezes, vai multiplicar com ele mesmo. Esse resultado vai dar 1024. E aqui o cosseno 10 vezes π dá 10π, mas você pode simplificar aqui o 10 com 6. Deixa eu simplificar de laranjinha aqui, para ficar bem destacado. Se eu simplificar em cima e embaixo por 2, tanto aqui quanto aqui, vai ficar 10 dividido para 2, 5. Ó. E 6 dividido para 2, 3. Será que aqui passou? 5π sobre 3 passou de 2π? Não passou. Olha que interessante. Pensei que fosse passar. Não passou. 5π sobre 3 é menor que 2π. Ou seja, está aqui seu resultado, então. Ok? Ah, você elevou. Ah, Michel, aquele exemplo você acabou de repetir, né? E se passasse de 2π? Se passasse de 2π,
O principal método é você transformar esse ângulo para graus, para ficar mais fácil, né? Dividir ele por 360 e determinar o menor arco côncavo não negativo. Para você determinar o menor arco côncavo não negativo, porque, por exemplo, o cosseno de 400 graus, ele é exatamente igual ao cosseno de 40. Tá, ok? O cosseno de 400 é igual ao cosseno de 40, porque ele dá uma volta completa na circunferência 360 e anda mais 40 graus. Mas isso você vê melhor na aula de trigonometria. Tá, ok, galera? Então, assim, nós terminamos aqui a parte de números completos, praticamente finalizamos, né? Ficou faltando a segunda lei de Moab, mas é uma lei um pouco mais complexa, a gente pode fazer uma aula separada, tá ok? Então, até uma próxima, fique com Deus e tamo juntão!